A nossa palestrante. Vamos chamar fazer uma oração, né, por ela. Deus Todo-Poderoso, nessa noite, meu Senhor, continuando, Pai, entregando a tua filha nas tuas mãos, porque eu creio que ela já se encontra em tuas mãos. Meu Senhor, que o Senhor continue trabalhando na vida dela, que o Senhor continue, Pai querido, usando ela, Pai querido, para transformar, meu Senhor, para despertar as pessoas, Pai, que a cada dia o Senhor possa desenvolver, Pai, a cada dia esse ministério na vida da tua filha, e que o Senhor continue conosco neste lugar, Pai querido, e que cada mente venha ser, meu Senhor, aberta por Ti, para entender, meu Senhor, tudo aquilo que precisa, meu Senhor, ser transformador para nossas vidas, e assim eu faço. Aleluia, glória a Deus. Amém. Boa noite, graças a Deus. Tudo bem com vocês? Amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite com vocês. É um privilégio, uma honra muito grande estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante para as nossas vidas e tudo que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Como já fui apresentada aqui para vocês na minha área profissional. Quero agradecer aos pastores dessa igreja, pastor dirigente, pastor Moisés, pastor esposa, pastor Rosângela, pastor presidente dessa igreja ali atrás, né? Amém. Ao Fábio que está liderando todo esse evento aqui, que me convidou para estar aqui com vocês, essa equipe maravilhosa que vocês irão aqui fazendo essa peça aí que o Senhor me deu. Você pode aplaudir o Senhor pela vida? Por cada um de vocês. Minha família está aqui atrás, né? O pessoal da equipe aqui é praticamente quase toda a minha família, minhas irmãs, minha mãe, aquela mulher maravilhosa ali, que está assim. Ela é tímida, mas eu faço ela passar vergonha para cima. No último mês. Minha mãe me deu a honra e o privilégio de estar aqui. Eu acho que é a primeira palestra que a senhora está assistindo também. Acho que é a primeira palestra que ela está assistindo, que ela vai estar aqui. Lá no Desperta também ela não conseguiu ir, estava doente, mas hoje ela está aqui. Vou apresentar mais uma vez para vocês, gente. Eu sou Michele Andrade, sou da Igreja Batista Missionária Renovada, pastor Carlos Mendes, vem alguns amigos aqui da nossa igreja, amém? Amém. Vocês gostaram? Amém? Amém! Minha amiga também que está aqui, gente, há muitas pessoas, eu não vou falar sobre os vizinhos, porque senão eu vou pecar aqui, posso apanhar no final dessa tarefa. Então, todos aqui que eu já conheço, que eu estou conhecendo hoje, já moram no meu coração, muito especial para mim. Só em você doar esse tempo de qualidade para estar aqui conosco, eu louvo a Deus por sua vida, tá? E é muito bom você estar aqui, porque você abriu mão dos seus afazeres, dos seus compromissos, das suas atividades, para aprender um pouco mais sobre a nossa casa interior, a nossa mente, a nossa saúde emocional, que infelizmente todos chamam de mal do século, que infelizmente está invadindo as casas, as famílias, e infelizmente está invadindo as igrejas. Vai invadir porque não bate na porta, com licença, posso entrar não. Invade e está atingindo muitas pessoas e paralisando a vida de muita gente. Eu falo que a igreja está enfrentando esse mal do século, mas a igreja precisa ter entendimento e sabedoria para lidar com isso dentro e fora da igreja. Por isso que eu falo mais uma vez, eu louvo a Deus por esse ministério e pela vida desses pastores que abriram as portas dessa casa, não só para cuidar do espiritual, mas também para cuidar da sua área emocional, tá? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou evangelista da Casa do Senhor, casada com o pastor Everson, não pode estar aqui, mas também está lá em casa intercedendo por mim. Sou ministra de louvor também, já cantei nessa casa aqui algumas vezes. Sou mágica de hipnose clínica, programadora neurolinguística, sou terapeuta emocional, também atendo como terapeuta emocional. Sou coach emocional também, sou criadora da comunidade Desperta Leoa. Cadê as leoas aqui que conhecem o Desperta? Tem bastante. Quem ainda não conhece o Desperta Leoa, gente? Cadê as mulheres? É só para mulheres, tá? Só mulheres. Quem ainda não conhece o Desperta, vai conhecer o Desperta Leoa. A nossa comunidade é uma comunidade onde a gente trabalha com mulheres na área de inteligência emocional. Você aprende a administrar as suas emoções e os seus sentimentos em todos os momentos nas áreas da sua vida. Hoje essa palestra, eu costumo fazer palestra para mulheres, mas hoje está aberta para homens e mulheres. Por quê? Porque é até assim, nossa, se você for olhar para o ponto de vista, é mais
Então, se você for ver a estatística da OMS, tem mais homens tirando as suas próprias vidas do que mulheres. Tentativas de mulheres, mas homens, eles não tentam, eles vão lá e tiram a própria vida. Só que o homem é mais fechado de mostrar, né, as suas emoções e os seus sentimentos. Mas só você de estar aqui hoje, eu tenho certeza que você já vai sair com entendimento e pronto para tratar a sua vida e ajudar a sua família e ajudar outras pessoas a identificar essas emoções excessivas. Ok? Vamos começar, tem muitas coisas para a gente conversar. Eu vou falar com vocês, mas vocês fiquem à vontade para falar. Tem alguém tímido aqui? Não, eu não tenho tímido aqui. Tem alguém tímido? Então eu vou falar, mas você pode levantar a sua mão e falar, Michelle, eu preciso falar algo. Eu posso falar, eu enfrentei isso, fui tratei isso, ou estou passando por isso, fique à vontade. Se eu for perguntar aqui, se eu for falar aqui a minha história, eu vou perguntar a sua história, nós vamos chorar juntos. A minha história pode ser ruim, a sua história pode ser pior do que a minha, a história do outro irmão pode ser pior, e nós vamos chorar juntos. Então estamos no meio do barco. Só que Jesus está no barco conosco. O impossível ele faz, mas o possível nós estamos aqui para fazer. Ok? Tem que colocar alguns mais aqui. Você vai colocar alguns figuras. Não sei se você já falou com esse irmão, essa irmã está do lado, dá um perdão aí de irmão aí nela aí, mas eu estou muito feliz que vocês também viram. Porque estão lá no sítio, ela estou muito feliz que você já conhece. Agora você pode aplaudir ao Senhor com sua vida, se você conseguiu chegar. Ok, se não der para colocar os slides, não tem problema. Vem preparada para falar com os slides ou sem slides. Quem está preparado, plano A e plano B. Vamos lá, eu me apresentei para vocês, mas o mais importante nós vamos começar agora. E de todas as formações que eu já fiz, eu sempre, em qualquer lugar que eu vou, sempre peço uma direção. É dele e por ele. Sem ele, eu não sou nada. Eu posso estudar, posso ter milhares de formações, mas sem ele, eu não estaria de pé falando com vocês. Ok? Da mesma forma que talvez vocês estejam passando por um problema emocional. Eu já vivenciei isso. Eu quero me colocar nesse lugar de empatia e a gente dividir isso um com o outro nessa noite, ok? Então vamos lá, gente. Não colocou o slide ali, mas eu quero falar uma estatística para vocês muito séria. Dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, apontam que a cada 45 minutos uma morte por suicídio é registrada no nosso país. O Brasil já era, antes do Covid-19, o país mais ansioso e o quinto país mais depressivo. Agora, os inúmeros fatores como isolamento fizeram com que sintomas da depressão fossem encontrados entre 92,2% das pessoas analisadas na pesquisa de saúde emocional. Então, infelizmente, depois de tudo isso que nós vivemos e passamos e não estávamos preparados para enfrentar, nem psicologicamente e nem fisicamente. Depois disso, as estatísticas aumentaram, as doenças emocionais, já era um país super ansioso, só que a depressão aumentou 92,2%. Isso é muito grave. Só esses 2, 3 meses, eu e o Fábio nos fazendo lá, muitas pessoas dando notícia de que jovens tiram sua própria vida, adolescentes, homens e mulheres. Se eu vou perguntar aqui para vocês, vocês vão ter um caso de alguém que falou que tirou a sua vida, ou alguém que você viu na internet. Então, muitas pessoas, 45 minutos, gente, tem alguém tirando a sua própria vida. Nós estamos aqui e do lado de fora tem alguém desistindo de viver. Por que quer morrer? Não. Porque quer acabar com o seu sofrimento. Ninguém quer morrer. Quando a pessoa chega nesse estado de tirar a sua própria vida, ela não quer morrer. Ela simplesmente, a solução dela é tirar a sua própria vida. Ela quer acabar com o sofrimento dela. E se hoje alguém entrou aqui com esse pensamento, eu tenho todo o tempo do mundo depois dessa palestra para ouvir você e conversar com você. Não saia daqui com esse pensamento. Não saia daqui com isso dentro da sua casa interior. Eu tenho todo o tempo do mundo, eu
Ok? Se você precisar também de alguém, olhe para o outro lado aí, tem alguém que pode te ajudar. Não é a dor do Espírito Santo ser para essa pessoa que está sentada do seu lado hoje. Amém? Amém. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que nós precisamos entender e saber é que nós somos seres humanos dotados de sentimentos e emoções. Deus nos fez assim, homens e mulheres dotados de sentimentos e emoções. E isso faz parte da sua natureza humana, é isso que te torna humano. A ansiedade é uma emoção natural, o medo é uma emoção natural. E é muito lindo que a Bíblia, ela ensina sobre isso pra gente. Em João 11:35, é o menor versículo da Bíblia. Quando a Bíblia fala Jesus, gente, vamos lá, Jesus chorou. o menor versículo da Bíblia. Aí você vê Jesus falando sobre emoções nesse capítulo. Quando Maria, ela vai dar notícia para Jesus e ela se ajoelha e chega aos pés do Senhor e fala que Lázaro, que era muito amigo de Jesus, irmão de Maria, morre. Jesus, ele chora. Jesus, ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo, a dor de perder um amigo. Mas Jesus é 100% Deus, 100% homem, e ele chora. Por que ele deixou isso escrito na Bíblia para mim e para você? Porque ele sabia que hoje, no século presente, a nossa vida seria muito corrida e eu me esqueceria que eu sou um ser humano dotado de sentimentos e ia começar a reprimir as minhas emoções e os meus sentimentos e não colocar para fora aquilo que estava me matando por dentro. Tem algumas piadinhas na internet que eu vejo que falam assim: eu não tenho nem tempo de chorar, então eu trabalho, choro um pouquinho e trabalho novamente, porque nem tempo de chorar eu tenho. Muitas pessoas que eu já atendi falam assim: Michele, eu reprimi tanto as minhas emoções, por quê? Porque eu sou a coluna da minha casa, eu sou a mulher de oração, eu sou a que está na frente de todos os trabalhos da igreja, eu não posso demonstrar as minhas fraquezas. Para muitas pessoas colocar para fora aquilo que está sentindo é sinal de fraqueza. Eu te digo uma coisa: sinal de fraqueza é você reprimir as suas emoções. Sabedoria e inteligência emocional é você colocar para fora aquilo que está te matando por dentro. Então foi por isso que Jesus deixou esse exemplo. Ele coloca para fora aquilo que ele está sentindo. E se você for ler os versículos à frente, você vai ver um grupo de pessoas elogiando Jesus, mas um outro grupo criticando Jesus. Fala assim: quando as pessoas não estavam aqui para curar o seu próprio amigo. Aí talvez você diga assim: Michele, mas eu não coloco para fora porque o que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Só que quando você reprime aquilo que é da sua natureza humana, não tem como você chegar no consultório médico e falar: tira a minha ansiedade para sempre eternamente. Não tem como. Isso faz parte da sua natureza humana. E o que não faz parte da sua natureza humana? O excesso disso, que paralisa a sua vida. A ansiedade é uma reação natural do ser humano. Glória a Deus. Mas quando Jesus ele coloca para fora daquilo que ele está sentindo, ele enxuga as suas lágrimas, levanta a sua cabeça, vai lá e ressuscita Lázaro. Aí aqui Jesus já está ensinando sobre inteligência emocional. Olha como ele é lindo, gente. Os mestres dos mestres nos ensinando sobre inteligência emocional. Ele fala assim: ó, você é um ser humano dotado de sentimentos. Coloca para fora aquilo que você está sentindo. Só que saiba administrar o que você colocou para fora, para isso não te paralisar. Grita hoje, chora hoje, mas amanhã levanta a sua cabeça, enxuga as suas lágrimas e segue a sua vida. Vai conquistar seus sonhos, seus projetos de ver a tua vida. Então ele está falando: eu coloquei para fora a minha humanidade, mas não deixei isso me impedir de ir lá e ressuscitar Lázaro. Vocês estão entendendo a mim? Então hoje, se você não colocar para fora aquilo que você está sentindo, você vai procurar alguém de confiança e vai colocar para fora aquilo que você está carregando há muito tempo. Porque quando você reprime as suas emoções, você adoece o seu corpo físico, você adoece a sua mente e você adoece as suas emoções. Por quê, Michele? Porque as minhas emoções fazem parte da minha natureza humana. Ok? Então, antes de falar de qualquer tipo de transtorno, eita glória, estamos de pé, estamos de saúde, amém? Então, antes de falar qualquer
Que o homem tem que ser forte o tempo todo. Que o homem não pode colocar para fora o que está sentindo, porque é sinal de fraqueza ou outras coisas a mais que nós escutamos por aí. Só que homens, sinal de força, sabedoria, é você cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos e colocar para fora aquilo que você está sentindo. Olha quanto choro que virou doença. Olha quantas coisas reprimidas que viraram doenças. Vocês viram aqui a peça? A encenação que foi aqui, isso é muito real. Não é externo, irmãos, é interno. Não é algo que você pode lutar com a sua força externa. É algo interno. São pessoas aprisionadas em sua própria mente. São pessoas que não estão algemadas, que não estão amarradas, que não estão em cadeias, mas estão aprisionadas internamente. Pode dar um passo para frente, um passo para trás, mas se a mente disser que não, não vai andar. Se a mente disser que não levanta da cama, não vai levantar. E isso é muito sério. Eu e o Fábio, nós temos conversado muito sobre isso com a nossa equipe também. E a gente não pode aceitar esse mal do século invadir a nossa casa, invadir a nossa igreja. A gente precisa saber e entender sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos para ter armas para lutar contra isso, para administrar e entender isso. E se você separou esse tempo de qualidade para estar aqui, você já deu um passeio enorme. Enorme. Quantas pessoas queriam estar aqui, mas não conseguiram? Então eu vou falar bem devagar, eu vou falar bem tranquilo. Se você tiver dúvida, nós vamos tirar. Meia-noite a gente acabou brincando, mas nós vamos tirar todas as dúvidas aqui, mas eu quero que você saia daqui ciente que você precisa fazer algo por você. Porque não adianta você vir aqui e falar assim, Michele, eu quero aprender para meu filho, meu esposo ou minha esposa. Não. Se Deus trouxe aqui, Ele quer te tratar para você ter forças e sabedoria para tratar as pessoas da sua casa. Amém? Vocês estão muito quietinhos, vamos aplaudir. Eu vou dar uma aplauso assim. Então vamos lá, gente. A ciência ela explica que desde o ventre da nossa mãe, a gente já absorve todos os sentimentos da nossa volta. Então você que quer ser mãe, ou seja, a mãe quer ser mãe do segundo, ou terceiro, quarto, quinto filho, saiba que o bebê já absorve todos os sentimentos da sua volta. Então cuidado, tá? Tudo aquilo que você sente, o bebê sente também. E quando você nasce, começa a explorar o mundo com os 5 sentidos, audição, visão, olfato, tato, paladar. Doutor Augusto Cury, um psiquiatra muito famoso, quem conhece o Dr. Augusto Cury? Ele fala que nós temos um biógrafo dentro da nossa cabeça, escrevendo tudo que acontece na sua vida. Ah, Michele, mas aconteceu na infância, eu não lembro mais. Mas está registrado lá. Tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você sentiu, tudo aquilo que você ouviu está registrado aí na sua mente. Isso aí é a sua história de vida. Michele, aconteceu uma coisa um trauma muito grande comigo, mas eu deixei para lá, eu joguei fora, eu deletei no seu consciente, mas o seu inconsciente está registrado lá, esse trauma que aconteceu com você. O problema é que, na época, eu acredito que só Letícia e Ellen, que tem uns 16, 17 anos, as pessoas aqui estão aqui têm mais idade, vocês percebem que a tecnologia vai avançando, mas naquela época as pessoas olhavam esses transtornos e chamavam as pessoas de maluco, quem era psiquiatra era doido, quem era psicólogo era maluco. Mas a primeira coisa que nós precisamos tratar é da nossa mente, porque ela tem o poder de paralisar a nossa vida, irmãos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é procurar um especialista que cuida da nossa mente, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Só que naquela época nós não tínhamos esse entendimento. Está tudo bem. Se você está vivo, se você está aqui, é porque ainda tem chance de mudar a sua vida e conseguir ser livre de dentro para fora. Ok? Então nós passamos por momentos ruins, momentos difíceis. Como eu falei aqui, se eu perguntar a história de vocês, todo mundo vai chorar. Todo mundo vai ter algo para contar da infância. Todo mundo talvez tenha algo para contar da
abrem na nossa mente janelas traumáticas, que o Dr. Augusto Luiz chama de janelas químicas. Essas janelas traumáticas, elas vão se acumulando com o tempo. Aquilo aconteceu em sua vida, não foi tratado, vai acumulando. É como se você pegasse lixo e jogasse dentro da sua casa anterior. Mulheres que estão aqui, se eu pego um balde de lixo e jogo na tua casa, você ia deixar? Alguém ia acumular lixo dentro da sua casa? E na sua casa interior? Tem algum lixo aí que precisa ser retirado? Tem alguma coisa que precisa ser tratado ou liberado? Porque nós cuidamos tanto do exterior, cuidamos de cabelo, tem mulheres lindas aqui, maravilhosas, toda bem cheirosa, arrumada. Nós cuidamos muito do nosso exterior, nós cuidamos do cabelo, maquiagem, salto, cuidamos da nossa casa. Só que nos esquecemos que há uma casa interior que precisa de cuidados antes do exterior. Porque o Dr. Augusto Luiz fala que quando formos livres por dentro, nada nos aprisionará por fora. Mas a gente quer tratar fora primeiro para depois, quando chegar em um transtorno, e procurar uma ajuda profissional. Só que a vida, gente, a vida é muito corrida. A vida não é muito corrida, gente. Você não tem a sensação que você vai dormir hoje, amanhã vai acordar esse Natal? Quem tem essa sensação? Levanta a mão, irmãos, quem tem essa sensação? Vamos me sentir sozinho aqui. A vida está muito corrida. Trabalho, casa, emprego, igreja, conta para pagar, filho para criar. Então a vida é muito corrida. Eu lembro que na época que eu trabalhava, eu acordava meia hora antes, tomava uma corrida, eu nem sabia qual era o meu nome. Eu chegava a descobrir meu nome lá no trabalho. Eu não tinha uma rotina na parte da manhã. Só que eu vou te dizer uma coisa muito séria: o seu corpo dá sinais. Chega uma hora que vai dar ruim. Chega uma hora que o teu corpo não aguenta. Chega uma hora que ele começa a gritar por socorro. Chega uma hora, gente, que a sua alma começa a gritar por socorro. Só que ela começa com pequenos sinais. São pequenos sinais. Uma aceleração assim do nada no coração. Aí você fala assim: ah, não, porque eu estou muito nervosa hoje, eu esqueci. Sabe, do nada uma tristeza. Do nada uma tristeza. Sabe, insônia. Ah, eu estou com sono, estou muito preocupada e eu estou com sono. Por que eu estou falando que o seu corpo dá sinais? E você só consegue perceber isso quando já chega em um transtorno. Porque a vida é corrida e não tem como identificar aquilo que está acontecendo com você. A vida é corrida que eu não consigo separar um tempo de qualidade para cuidar de mim. Porque se eu for a minha prioridade, é pecado, é egoísmo. Não é verdade? Você não já escutou isso? Se a sua prioridade é errado, se a sua prioridade é pecado, aí a Bíblia fala: ama o seu próximo como a si mesmo. Quem se ama se prioriza. Quem concorda com isso também? Amém. Só que fala assim: Michele, eu não me priorizei e agora eu cheguei a um estado. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei em um momento da minha vida que eu queria ficar rica e trabalhar em 2 empregos. Só não fiquei. Trabalhava em 2 empregos, tinha líder de jovens, família, era uma vida muito corrida e não tinha tempo para cuidar das minhas emoções, dos meus sentimentos. Fases ruins na infância, fases ruins na adolescência. Perdi meu pai com 12 anos e eu não aceitava isso. Foram momentos muito difíceis que eu passei. Só que chegou uma hora da minha vida, eu estava trabalhando e o meu corpo dava sinais. Eu era uma pessoa muito calma, eu era uma pessoa muito irritável. Eu trabalhava com médico, era assistente do oftalmologista, muito famoso, o doutor Francisco, quem conhece? Não conhece, é famoso. Então assim, a gente trabalhava com muitas pessoas idosas e eu era tão paciente, eu cuidava tanto, eu tinha um prazer tão grande de cuidar deles, de dar atenção para eles, que eu não conseguia mais fazer isso. Eu não conseguia mais, eu estava muito irritada, muito estressada. Não dava tempo, eu não tinha tempo para
para cuidar. Chegou um dia que eu saí do trabalho muito tarde, cheguei em casa e eu comecei, o coração começou a acelerar, o braço ficou dormente e a língua ficou dormente, parecia que alguém estava me enforcando. O que eu senti isso aqui? Alguém parecia que estava me enforcando uma bola aqui. E quem trabalha com médico, falei, pronto, estou infartando, e pedi para o meu esposo, que era doido na época, me leva para o hospital, que eu estou infartando. É isso que a gente pensa. A gente não pensa, eu acordei, deixa eu emocionar na minha casa interior, por isso que eu estou sentindo isso. Não, eu estou infartando. Chegamos lá no famoso curva de queimadas. Eu fui atendida a 1h da manhã. Pressão normal, eletro normal. E eu indignada, porque eu queria que essa alguma coisa. Eu falei, minha pressão tem que estar 20, gente. Minha pressão não está boa. E eu chego para a médica e a médica olha para mim e falou assim para o meu esposo, ela se estressou e ele contou tudo. Estava acontecendo isso. Ela falou assim, olha, e ela falou muito sério comigo, muito sério. Você teve uma crise muito forte de ansiedade. Você está caminhando para uma depressão. Não vou te passar remédio porque você é muito nova. Mas se você não cuidar das suas emoções, dos seus sentimentos, você vai entrar numa depressão e nunca mais vai sair de lá. Ela não mandou largar o meu trabalho. Mas ela falou, se você não largar, é isso que vai acontecer. E quando ela me falou, ela teve uma divisora, irmãos. Ela falou assim, procura um ambiente de paz, a igreja não é um ambiente de paz. E eu falo com o meu esposo, para quem não fala, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, não fala que a gente não for passar mais vergonha do que eu já estou passando. E ela me evangelizou, mandando procurar um ambiente de paz. E dentro da minha ex-igreja não era um ambiente de paz, porque eu não estava em paz comigo mesma. Então eu arrumava confusão com todo mundo. Entende isso? E quando eu saí daquele hospital, a primeira coisa que eu pensei é, qual foi o momento que eu não vi meu corpo dançando? Por que eu deixei a minha mente encaminhar para uma depressão sem saber o que estava acontecendo comigo? Naquele momento ali eu vi que eu estava completamente destruída. E o transtorno de ansiedade que causou fobia, que causou síndrome do pânico, que causou agorafobia, claustrofobia. E se eu não me tratasse, a minha família teria que me tratar deitada numa cama com depressão, que é o estado final, onde a pessoa perde o prazer da vida, não é uma tristeza, onde hoje eu estou triste, ela perde o prazer de viver. Então, tudo que vocês viram aqui, eu provei por aqui. Então, eu posso falar para vocês hoje com propriedade de que isso vai te matando por dentro, aos poucos. Você se sente incapaz, você acha que está ficando doida, você acha que está todo mundo te criticando, as pessoas não compreendem você, as pessoas não entendem, você vai reagir, fazer alguma coisa, mas você está preso internamente. Como você vai sair disso? É uma angústia, é uma tristeza, é um temor, é uma queimação no peito, é um nó na garganta. E isso é muito sério. E depois que eu comecei a tratar com alguém com 2 empregos, não estou falando para ninguém largar seu emprego mais. Pelo amor de Deus, não está na minha porta para desempregado por causa de mim. Não tem que largar o emprego, não. Mas se estiver destruindo a sua saúde mental, procura um psiquiatra, que aí ele fala para você largar, não é eu. E eu larguei no meu emprego e foi aí que eu entrei nessa área do desenvolvimento humano, emocional, intelectual. E estou até hoje, estou estudando até hoje, vou continuar estudando até Jesus voltar. Porque quanto mais você estuda sobre a mente humana, mais interessante fica de você estudar. E o interessante é que eu estava presa por dentro e livre por fora. Presa por dentro e livre por fora. Talvez você entrou aqui nessa noite livre por fora e presa por dentro. Talvez essa minha história tocou você aí de alguma forma, ou você lembrou de alguém lá dentro da sua casa que você está vendo acontecer isso. Eu quero te falar uma coisa muito importante.
transtorno de ansiedade, fobias, síndrome do pânico, outros tipos de transtorno de ansiedade, depressão, não é frescura, não é uma tristeza boba. Isso é algo que mata pessoas. E nós estamos no meio de pessoas evangélicas e eu quero falar isso é uma arma muito poderosa na mão do diabo contra os evangélicos. Porque se ele consegue tocar na tua mente, ele não precisa fazer mais nada. A tua mente carrega todo o resto. Se ele te deprime, te oprime, te angustia, te fere, te machuca, joga lixo emocional dentro de você, não adianta ele fazer mais nada porque a sua mente faz o restante. E eu quero dividir com vocês aqui alguns sintomas, alguns transtornos, e talvez você identifique com isso, ou possa identificar isso com outras pessoas. Mas se você está aqui hoje, mas está sentindo tudo isso que eu falei, você precisa procurar uma ajuda profissional. Tem coisas, irmãos, que dá para mudar, mudando o estilo de vida. Tem outras que não tem como. Você precisa de alguém que caminhe contigo para você conquistar a sua liberdade interna. Ok? Amém? Amém. Uma resposta, irmãos, amém? Amém. É sério, gente. Não sorriso meio pra não há quebrada. Vamos lá, ansiedade. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida, expectativa. Isso é natural. Quem não se sente ansioso ao fazer uma prova muito importante, uma viagem, ou enfrentar